Hoje em dia sabe-se que existem corais por todo o planeta, não é? Antigamente só se conheciam os corais tropicais porque são mais visíveis, estão em águas mais rasas e com o desenvolvimento da tecnologia conseguiu-se começar a estudar os organismos e os ecossistemas que vivem em maior profundidade e agora sabe-se que existem corais por todo o mundo e que são corais que têm características diferentes, porque enquanto os corais tropicais dependem portanto, têm umas algas nos seus tecidos, umas algas que se chamam simbiontes, que lhes dão um alimento e lhes conferem a cor, e portanto eles dependem da luz, não é? São algas fotossintéticas. Os corais de águas frias alimentam-se da coluna d'água, com os tentáculos eles captam partículas em suspensão na água e então podem viver em qualquer lado, não é? E podem inclusivamente viver a grandes profundidades, 2000 metros, onde está escuro e não existe luz nenhuma. Essa informação de corais de profundidade é recente ou é uma coisa que já se sabe há muito tempo que existe? Desde que se começou de facto a ir lá às grandes profundidades, percebeu-se que os corais não eram uma coisa bentónica? O conhecimento começou nas campanhas, portanto, já há muito tempo, mas aqui nesta região, nas campanhas do Príncipe Alberto do Mónaco, em que, através do arrasto, se começaram a recolher corais e se começou realmente a conhecer que eles existiam a grandes profundidades. Mas depois foi a partir de mais ou menos de 1970, dos anos 70, com o desenvolvimento dos ROVs e dos submarinos, que se começou realmente a poder ir até mais fundo, a maior profundidade e a colher amostras e imagens desses ecossistemas. Sim, sim. Os recifes de corais, enfim, e os jardins de corais são comparados em termos de biodiversidade às florestas úmidas terrestres. Sim. Eu tenho visto isso com frequência. Porquê que os corais têm os recifes de corais, porquê que têm essa particularidade de terem uma grande dimensão em termos de biodiversidade? Porque os corais são espécies bioconstrutoras de habitat, portanto, eles constroem, como as árvores das florestas, eles ocupam uma grande superfície que é utilizada por outros organismos para locais de alimentação ou de reprodução ou de desova, reprodução. Portanto, representam um papel semelhante às florestas tropicais. Portanto, como tem vários nichos, nichos quer dizer habitats específicos para determinadas espécies, isso faz com que a diversidade dos organismos que vivem aí seja muito elevada. Portanto, estamos a falar de uma diversidade em quase todos os grupos de animais, moluscos, artrópodes, peixes, tudo existe ali em grande dimensão. Não é? Exatamente. Daí a importância também deles. Esse é o único serviço ambiental que eles prestam ou há outros, quando digo serviço ambiental, no sentido enfim, na própria convergência dos ecossistemas e da forma como isso funciona. Esse é um deles, é a capacidade que esses lugares têm para terem uma grande biodiversidade. Pois têm muitos peixes de interesse comercial associados. Por exemplo, nos corais tropicais também formam uma barreira que protege a terra, não é, de tempestades e portanto, de mau tempo ou de outras circunstâncias e também tem um papel muito importante na captação do carbono, não é? Porque agora, nesta altura em que se fala das alterações climáticas, eles ao longo da história geológica foram acumulando o carbonato de cálcio que capta o dióxido de carbono. Portanto, são grandes reservatórios de carbonato. E predadores? Eles têm predadores, os corais? Têm. No mar profundo não se conhece muito bem quais são os predadores. Há, por exemplo, zoantídeos, que são os primos afastados dos corais,
que podem ser parasitas e colonizar uma parte do seu tecido e depois lentamente comê-los, mas aí são mais do género parasita. Predadores propriamente ditos, no mar profundo não se conhece bem, mas nos tropicais existem as estrelas do mar, que se chamam os Crown of Thorns, não sei se já ouviu falar, que na grande barreira de recife de coral da Austrália são um problema quase tão grande como as alterações climáticas. Eles destroem completamente os corais, comem-nos e destroem a estrutura tridimensional que eles criam. Há lugares onde existem, de facto, enormes barreiras, recifes de corais, não é? Sim. De grande dimensão, mas eles representam vários indivíduos. Pois, um coral é um organismo, portanto é um organismo vivo, um animal, colonial, quer dizer que é formado por muitos outros pequenos organismos que são parecidos na sua estrutura com as anémonas. Portanto, é um indivíduo. É um ser colonial, que é formado por vários animais que partilham todos o mesmo código genético e que formam uma unidade. Sim, sim. E os recifes propriamente ditos formam-se pela acumulação ao longo às vezes, de milhares de anos do esqueleto desses corais. Portanto, há um coral que se fixa num local e que tem um esqueleto rijo de carbonato de cálcio e depois, por sua vez, essa estrutura dura serve para a área de colonização para outros corais e assim se vão construindo sucessivamente várias camadas e vão formando aqueles recifes enormes, não é? Que nós vemos, por exemplo, na Grande Barreira de Recife. Mas também existem corais de águas frias que formam esses recifes e a área mais impressionante em termos de dimensão é na costa da Noruega. Nos Açores não se usa muito a terminologia recife de coral, mas jardins de corais. Pois nos Açores... Porquê é que se usa essa terminologia? Porque não há recifes, não é? Pois, quer dizer, apesar de nós termos aumentado muito o nosso conhecimento sobre os corais de águas frias aqui nos Açores nos últimos 10 anos, não se conhecem muitas áreas que tenham recifes propriamente ditos. Há algumas áreas em que têm as espécies de corais de águas frias que formam recife, mas não formam uns recifes muito extensivos. E penso que a extensão maior é na fonte hidrotermal Menesguena. Ao largo da fonte hidrotermal existe aí uma acumulação bastante grande de corais desses que constroem recifes. Por outro lado, mas aí também se chama. Não, aí chama-se recifes mesmo. Os jardins de corais são diferentes dos recifes porque são constituídos maioritariamente por gorgónias, que são outro tipo de corais que não têm aquele esqueleto rijo, não é? Como os corais que nós estamos acostumados a ver, mas são mais arborescentes, fazem lembrar mais pequenas árvores, apesar de serem animais e, como eu disse, formados por aqueles minúsculos seres que são parecidos com as anémonas. E nesses jardins de corais existe uma grande diversidade, portanto podemos ter os corais negros, que provavelmente já ouviram falar, que podem ter 3 metros de altura e que vêm muito nas artes de pesca, têm um esqueleto muito rijo, e depois temos as gorgónias, que também podem ser bastante de grandes dimensões, mas que não têm um esqueleto tão rijo, portanto não tem a mesma constituição, não é um esqueleto, é proteico, mas é de outra natureza. E temos uma grande diversidade em termos de espécies. Já foram identificadas cerca de 164 espécies diferentes de corais aqui na região, que é um número muito elevado comparado com os números que existem para outras áreas. Existem quantas? O que é que se sabe sobre o número de espécies de corais que ocorrem no planeta? Já há um número de referência? É capaz de haver, não o sei de cor, mas... Vamos ultrapassar as 500 espécies? Talvez. À volta disso. Nos Açores ocorrem cerca de 150
160 de corais. Para si que trabalha na área, isso é uma grande diversidade comparada com outras áreas que também têm corais de águas frias. Os corais nos Açores ocorrem sobretudo aonde? Em montes submarinos? Em montes submarinos e nas encostas das ilhas, mas maioritariamente em montes submarinos. Porque os montes submarinos têm condições oceanográficas particulares que fazem com que o tipo de correntes que existem aí, correntes oceanográficas, que aumentem a produtividade, quer dizer, que aumentem a quantidade de alimento para os corais portanto, é natural que eles se concentrem aí. Uhum. Isso tem alguma coisa a ver com o facto dos montes submarinos serem também apetecíveis e terem interesse comercial, obviamente? Pois, porque agora está-se a tentar perceber qual é que é o papel destes ecossistemas de corais de águas frias como habitat dos peixes, muitos deles de interesse comercial, porque o que é certo é que a maior parte das áreas de pesca que existem aqui na região são montes submarinos onde existem corais. Portanto, agora estamos a tentar perceber exatamente qual é que é o papel desses ecossistemas E a tentar perceber se as artes de pesca podem ou não danificar esses... Exatamente. O que é que se tem vindo a perceber ao longo dos últimos tempos sobre isso? Nós não temos, de facto, uma pesca agressiva para esse tipo de coisas, como não temos arrastos, não é? Não temos arrastos, temos o palanque de fundo. E isso é sustentável, não é, em relação a isso? Saiu um estudo recentemente que foi publicado e que compara o dano da pesca de arrasto com a pesca de palanque que se faz cá e que demonstra que realmente o dano é muito menor, não é? Existe sempre algum dano porque os corais ficam presos nos anzóis das artes de pesca e afetam maioritariamente os corais de maiores dimensões, que são também aqueles que são os mais antigos, não é? Aqueles que com maior idade, maior longevidade e que podem ter que podem se reproduzir ou dar mais gametas, não é? Podem ter um contributo para a população maior, não é? Em termos de gerar novos corais. Muitos destes corais, por exemplo, os corais negros de profundidade, podem viver cerca de mais de 2000 anos. Nós fizemos um estudo em que datámos um coral que tinha cerca de 2 metros de altar, um indivíduo. Um indivíduo, sim, é sempre uma colónia. Sim, claro, sim, mas um indivíduo, não é? Sim, e determinámos que tinha 2300 anos. Mas também há corais que foram datados no Havaí com 4000 anos, portanto, a altura das pirâmides. Aqui foi 2300 anos, que é a altura do Alexandre o Grande. Mas, de qualquer maneira, antes de Jesus Cristo, se pensarmos nesse contexto, vemos que realmente são animais. Portanto, que vivem muito. Esse caso ocorreu aqui nos Açores, portanto, existia nos Açores. Sim, este coral foi-nos dado por um pescador e nós retiramos a porção basal, a base do coral, eu posso mostrar. Não sei se se vê. Sim, ok. Do coral, não era este não é tão antigo. E depois, com uma técnica do carbono 14, datámos a idade do coral e chegámos à conclusão que tinha 2300 anos. Fizemos isso em colaboração com colegas dos Estados Unidos, que usam este tipo de técnicas de datação. Portanto, no fundo é parecido com as árvores. Sim. Mas o jardim de coral que existe no topo do Monte Submarino Condor é muito bonito e merece destaque, com certeza. Mas existem outras áreas e existem maioritariamente duas espécies de corais. Uma grande abundância de peixe. A pouca profundidade, com escafandro, destaca-se alguma coisa nos Açores? Ou as colónias que existem estão de facto só em grande profundidade? Não, existem jardins muito extensos de um coral que se chama coral negro, que se chama Antipatella wollastonii, que está aqui. Isto é um esqueleto de um coral e que ocupam umas áreas de grandes dimensões e que estão acessíveis através de mergulho de escafandro, porque existem cerca de 30 a 40 metros, às vezes até aos 20, entre os 20 e os 40
são bastante abundantes e formam florestas em algumas regiões. Eu já ouvi falar nos jardins que existem na Graciosa, apesar de não ter ainda visitado, e que são espetaculares para visitar, porque, como podem ver nesta colónia, por exemplo, há muita bicharada associada que utiliza os corais como um local de refúgio, não é? Para se alimentarem, para se reproduzirem. O que é que tem que se dizer aos homens que vão para o mar e às mulheres pescar? Que isso é importante e que esses lugares devem ser preservados e devem ser protegidos e não devem ser explorados? Ou, como é que se faz isso? É preciso que os recursos acabem para as pessoas perceberem que eles têm que ser protegidos, ou há alguma forma eficaz? Eu acho que os próprios pescadores com certeza que compreendem a importância dos corais, porque... Compreendem mesmo? Eu penso que devem compreender, porque eles pescam em montes submarinos onde existem os corais, portanto devem perceber de alguma forma que os peixes existem naqueles locais porque os corais lá estão e porque têm um papel muito importante na criação de habitat são locais importantíssimos. Poderão ser, quer dizer, nós não temos ainda prova concreta aqui nos Açores, mas já existe evidência de outros locais, de áreas de reprodução. Portanto, se nós retirarmos esses elementos, então os peixes que dependem desse habitat também deixarão de existir e a pesca acabará por se extinguir. Pois é. Portanto, é preciso preservar algumas áreas que possam exportar larvas, por exemplo, de peixes para outras áreas onde se poderão pescar e assim mantemos o recurso sustentável. Sim. Hoje em dia isso faz-se protegendo essas áreas marinhas, não é? Portanto, proteção legal, mas o ideal seria que as populações auto-protegessem esses locais normalmente, não é? Mas isso é preciso algumas gerações até chegarmos lá, não é? Portanto, vai ser sempre preciso o policiamento. Vai ser sempre preciso alguma gestão das áreas marinhas protegidas, não é? Até porque o nosso trabalho é o de caracterização, podemos caracterizar estes habitats de importância, que são considerados internacionalmente como habitats marinhos vulneráveis. Portanto, eles são vulneráveis a impactos antropogénicos, um deles é a pesca, mas também há a mineração do mar profundo, como é que se diz? A recolha de gás e de óleo, petróleo, não é? Todas as empresas de petróleo também, por vezes, têm que perfurar em áreas onde existem estes ecossistemas e para além das alterações climáticas também. E por internacionalmente se reconhecer que estes habitats são frágeis, porque são organismos que vivem muitos anos, reproduzem-se tarde, têm um crescimento muito lento, então precisam de medidas de proteção especiais. Sim. E tem havido um esforço internacional para proteger certas áreas que são especiais, por exemplo, em termos de maior biodiversidade e que poderão formar uma rede de várias áreas marinhas que depois exportarão larvas, não é? Dos organismos que poderão colonizar outras áreas onde se pesca, por exemplo. Exato. A comunidade científica, a nível global, no caso dos Açores, os Açores, sob esse ponto de vista, são apetecíveis à comunidade científica a nível global? Sim, os Açores... Você é a única louca que anda atrás dessas coisas? Não, por acaso os Açores são reconhecidos como uma área muito especial e temos tido vários convites de projetos do quadro europeu H2020 para integrar essas equipas de projetos que incluem vários países e muitas vezes os Açores são um caso de estudo particular por causa da nossa localização geográfica no meio do Atlântico e, portanto,
para além de termos grande biodiversidade, também poderemos representar um local muito importante no corredor de ligação entre corais que existem nos dois lados do Atlântico, por exemplo, ou a sul e a norte do Atlântico também. No fundo, podemos exportar larvas e podemos também resolver um pouco da questão da biogeografia, como é que as espécies estão relacionadas umas com as outras em várias partes do Atlântico. Okay. Portanto, só existe, isto pode ser uma pergunta estúpida, mas só existem corais no meio do Atlântico porque existem ilhas e montes submarinos, ou não podemos dizer isso dessa maneira? Pois tem que haver um conjunto de circunstâncias particulares para a sua existência, porque os corais necessitam de rocha, de substrato rijo para se fixar, que muitas vezes está associado aos montes submarinos ou às encostas das ilhas. No mar aberto, onde não há de facto, onde não existe isso? No mar aberto, quer dizer... Não existem montes submarinos e provavelmente não também existem alguns corais que conseguem fixar em sedimentos, mas a exuberância das comunidades não é tão grande. Daí os Açores terem esta situação geográfica importante também sobre isso. Mas há vários montes submarinos que existem entre as ilhas, não é? Portanto, por exemplo, na Madeira existem vários montes submarinos ao largo da Madeira e aqui nos Açores, e que, no fundo, estarão ligados, serão como o que se chama stepping stones, são vários locais onde as larvas podem viajar e fixar-se e depois exportar larvas para outros locais. Sim, mas quando você fala em podem viajar, estamos a falar em que distâncias no mar? Pois depende do tipo de coral. Há larvas que vivem muito tempo na coluna d'água e que conseguem percorrer vastas distâncias, e há outros que têm que se fixar mesmo em locais específicos.